Olá, leitores da Lendo Livros! Estamos acompanhando alguns anos da vida de Annelise Marie Frank, através de seus relatos em seu famoso diário, registrado durante a Segunda Guerra Mundial. O Diário de Anne Frank, 1943, março. Quarta-feira, 10 de março de 1943. Querida Kitty, ontem à noite houve um curto-circuito e, além disso, o barulho infernal dos canhões da defesa. Não consigo me habituar às bombas e aos aviões. Tenho medo e quase sempre fujo para a cama dos meus pais. Você vai achar que eu sou criança, mas só queria que assistisse. Não ouvimos as nossas próprias palavras. Tanto é o barulho dos canhões. Tenho muito medo. De dia a coisa não me aflige tanto. Gritei como se tivesse febre e supliquei ao papai que acendesse a vela. Mas ele não se comoveu e continuamos às escuras. Então, começou o ruído das metralhadoras, que acho pior ainda que dos canhões. A mamãe pulou para fora da cama e, contra a vontade do papai, acendeu a vela. Ao protesto dele, respondeu resolutamente: "Mas a Anne não é um velho soldado como você." E acabou-se. Já contei dos ataques da senhora Vandam? Se você tem que saber de tudo o que se passa no anexo. Certo dia, ela ouviu passos pesados no sótão e pensou que eram ladrões. Ficou tão cheia de medo que acordou o marido. No mesmo instante, o ruído parou. O senhor Vandam só conseguiu ouvir o bater do coração da fatalista. "Ai, Puti!" é como ela chama o senhor Vandam. "Roubaram os chouriços e os feijões. E o que terão feito ao Peter?" "Não roubaram o Peter, não se aflija. E me deixe dormir." Como ela não conseguia adormecer, não o deixava. Algumas noites depois, a família Vandam acordou com um barulho esquisito. O Peter subiu até o sótão com a sua lanterna e, quando acendeu, viu fugir um bando de ratazanas. Agora sabíamos quem eram os ladrões e pusemos o Mushi para dormir no sótão. Os hóspedes indesejáveis, pelo menos durante a noite, não voltaram mais. Mas, há poucos dias, o Peter teve de ir ao sótão. Eram 7h30 e ainda dia, para buscar alguns jornais velhos. Uma ratazana mordeu no braço. Quando chegou aqui, embaixo tinha o pijama cheio de sangue. Estava branco como cal e mal se aguentava nas pernas. Não admira, pois ser mordido por uma ratazana é horrível. Sua Anne. Sexta-feira, 12 de março de 1943. Querida Kitty, vou lhe apresentar Mamãe Frank, defensora dos adolescentes da manteiga extra para os jovens. Luta pelos problemas dos jovens modernos. Luta pela Margot, por mim e pelo Peter. E depois de grandes discussões consegue sempre o que pretende. Um vidro de língua em conserva estragou. Resultado: jantar de gala para Mushi e o Bosch. É verdade, você ainda não conhece o Bosch. Dizem que já estava no imóvel antes de nós chegarmos. Agora é o gato do armazém e do escritório e afasta os ratos. Antes a casa tinha 2 gatos. Um para o armazém, outro para o sótão. Quando os 2 se encontravam, havia sempre briga. Infalivelmente o do armazém é que começava, mas o do sótão é que vencia. E por isso foram batizados. O do armazém era o alemão ou o Bosch. O do sótão, o inglês ou o Tommy. O Tommy desapareceu e o Bosch é a nossa distração quando vamos para baixo. Comemos tantas vezes feijão branco que já não posso ver na minha frente e fico enjoada só de pensar nele. Não temos mais pão no jantar. O papai acaba de dizer que está preocupado com vários assuntos. O coitado está com os olhos tristes. Ando maluca com o livro de Clop op the Deur, de Ina Bourdieu Baker. É o romance de uma família com incríveis descrições. As passagens que tratam da guerra, dos problemas da mulher, dos escritores, não os acham tão bons. São assuntos que me interessam pouco. Bombardeio sobre a Alemanha, o Sr. Vandam ainda de mau humor por falta de cigarros. O problema de comer já ou não os legumes em conserva resolveu-se a nosso favor. Nenhum sapato me serve mais, só as botas de esqui, e as botas são muito incômodas em casa. Uma sandália de palha entrelaçada durou só uma semana e se acabou. Pode ser que a Miep encontre qualquer coisa no mercado negro. Agora tenho de cortar o cabelo do papai.
O Pim disse que mesmo depois da guerra não irá querer outro barbeiro. Se pelo menos eu não cortasse tantas vezes a orelha dele. Sua Anne. Quinta-feira, 18 de março de 1943. Querida Kitty, a Turquia entrou na guerra. Estamos impacientes pelas notícias da rádio. É mesmo assim que a rádio transmite este repugnante teatro de marionetes. Dá quase a ideia de que os soldados têm orgulho das suas feridas. Mais e melhor. Um deles, a quem o Führer consentiu em apertar a mão, caso ainda tivesse alguma, nem conseguiu falar. Sua Anne. Sexta-feira, 19 de março de 1943. Querida Kitty, afinal a Turquia ainda não entrou na guerra. O ministro do Exterior só apelou no seu discurso para que cessasse a neutralidade. O vendedor de jornais tinha gritado: "A Turquia está do lado dos ingleses!" Assim nasceu o boato e chegou até nós. As notas de 500 e de 1.000 florins vão deixar de ter valor. Os negociantes do mercado negro e os possuidores de dinheiro negro vão se ver em maus lençóis. O problema é também grave para as pessoas escondidas. Para trocar uma nota de 1.000 florins, é obrigatório declarar e provar de onde ela vem. Até o fim da próxima semana, essas notas ainda podem ser utilizadas para pagamentos dos impostos. O do céu recebeu a sua broca de mão e em breve vai examinar os meus dentes. O Führer conversou com os soldados feridos. Que tristeza ouvir aquilo no rádio. Um exemplo. Meu nome é Heinrich Scheppel. Onde foi ferido? Perto de Stalingrado. Quais são os ferimentos? Perdi os 2 pés por causa do frio e fraturei o pulso esquerdo. Sua Anne. Quinta-feira, 25 de março de 1943. Querida Kitty, estávamos ontem muito bem dispostos quando entrou Peter e cochichou algo para o papai. Escutei. Entornou-se um barril no armazém e alguém tentou abrir a porta. A Margot também ouviu, mas fez o possível para me acalmar, pois eu estava branca como um papel, quando o papai saiu do quarto com o Peter. Ficamos os 3 à espera, mas 2 minutos depois apareceu a senhora Van Damme, que tinha estado no escritório particular ouvindo rádio. O papai pediu que ela desligasse o rádio e saísse sem fazer ruído. Mas, quando a gente quer ter muita cautela, é pior ainda. E ela disse que os degraus da velha escada tinham rangido medonhamente debaixo dos seus pés. Mais 5 minutos. O papai e o Peter voltaram, ambos pálidos até a raiz dos cabelos. Contaram-nos o que se passava. Sentados lá embaixo, procuravam-se a escuta, mas primeiro não ouviam nada. Depois, de repente, ouviam 2 pancadas fortes, como se alguém tivesse batido com as portas. De um pulo, Pim correu a escada acima, enquanto Peter foi alertado do céu, que antes arrumou suas coisas fazendo bastante barulho. Então subimos todos na ponta dos pés e apenas de meias. O Sr. Van Damme está resfriado e por isso já tinha se deitado. Juntamo-nos todos em volta da sua cama e contamos em voz baixa as nossas suspeitas. Quando o Sr. Van Damme tossia alto, a Sra. Van Damme e eu quase desmaiávamos de susto, até que enfim alguém teve a ideia luminosa de lhe dar codeína. A tosse acalmou imediatamente. Esperamos. Como não ouvimos mais nada, calculamos que os ladrões tinham fugido ao ouvir de repente passos numa casa tão calma. Lembramos que o rádio ainda estava sintonizado na emissora inglesa e que as cadeiras estavam desarrumadas. Qualquer um perceberia imediatamente que pouco antes havia pessoas naquele quarto. No caso de os ladrões terem arrombado a porta e a defesa antiaérea perceber, a polícia seria avisada e as consequências poderiam ser muito sérias. O Sr. Van Damme se levantou, vestiu o casaco, pôs o chapéu e desceu cautelosamente com o papai. O Peter ia atrás, levando um martelo para o que desse e viesse. As senhoras, a Margot e eu, esperamos com grande nervosismo. 5 minutos mais tarde, eles voltaram para nos dizer que estava tudo em ordem. Combinamos não abrir as torneiras e não puxar a descarga do banheiro. Mas, como o susto provocou o mesmo efeito em todos, nós pode imaginar o cheiro num certo lugar. Quando acontece uma coisa ruim, vem outra em seguida. Foi o que aconteceu.
Primeiro, o sino de Verstertoren parou de tocar. Achava-o tão bonito e tranquilizante. Segundo, sabíamos que o Sr. Vossen tinha saído mais cedo na noite anterior, mas o que ignorávamos era que a Eli depois tinha levado as chaves ou se esqueceu de fechar a porta. Estávamos todos um tanto inquietos, embora não se ouvisse o menor ruído desde as 8 horas, e já eram 11. Depois de nos acalmarmos, vimos que era inconcebível que algum ladrão tivesse arrombado a porta numa hora em que ainda tem tanta gente na rua. Ocorreu-nos que um contramestre da casa vizinha estivesse trabalhando. Como as paredes são finas, é fácil confundir os sons dos ruídos, especialmente quando se está aflito. E assim fomos nos deitar, mas ninguém conseguiu dormir bem. O papai e a mamãe, o do céu, ficaram a noite toda sobressaltados e eu, sem exagero, não preguei o olho. Hoje de manhã, eles desceram para ver se a porta da entrada estava ainda fechada. Tudo parecia em ordem. Contamos acontecimentos tão aflitos, com todos os pormenores, aos nossos protetores, que trouxeram de nós, mas depois de as coisas terem passado é fácil rir. Só Eli é que nos levou a sério. Sua Anne. Sábado, 27 de março de 1943. Querida Kitty, terminamos o curso de taquigrafia. Estamos agora treinando a velocidade para chegarmos ao máximo. Vou contar coisas do meu trabalho de matar o tempo. Estou entusiasmadíssima com a mitologia e o que mais me interessa são as lendas dos deuses gregos e romanos. Todo mundo aqui diz que é um entusiasmo passageiro porque nunca ouviram dizer que uma adolescente tivesse dedicado à mitologia. Então eu serei a primeira. O Sr. Van Damme está resfriado, está com a garganta inflamada e faz disto um grande acontecimento. Gargareja com chá de camomila, pincela a garganta com tintura de mirra, põe eucalipto no nariz, no pescoço, na gengiva e na língua, e além disso está de mau humor. Halter, um figurão alemão, fez um discurso. Todos os judeus têm de desaparecer até 1º de julho dos países germânicos. Será feita a limpeza como se tratasse de baratas, na província de Utrecht. De 1º de abril até 1º de maio na Holanda do Norte e do Sul, de 1º de maio a 1º de junho. Feito um rebanho de pessoas doentes e inúteis, levam os pobres coitados no matadouro. Mas não quero falar mais nisso. Os meus próprios pensamentos me causam pesadelos. Também há novidades boas. O Departamento de Trabalho da Alemanha foi sabotado, incendiado e alguns dias mais tarde aconteceu o mesmo com a repartição do registro civil. Homens metidos em uniformes da polícia alemã subjugaram os guardas e depois fizeram desaparecer arquivos importantes, de maneira que as convocações e as buscas tornaram-se agora bem mais difíceis. Sua Anne. Fim do mês de março de 1943.